Hoje é dia de São João da Cruz, é um grande santo de uma vida interior, mestre da vida espiritual junto com Santa Teresa. Então o padre vai falar a nossa instrução de algumas coisas úteis, de suma importância no nosso fim de ano, mas só que muito mais útil para a nossa vida católica, é sempre. Normalmente, os católicos que se dedicam a Deus, quando deixam no raio de graça de Deus de ler muitas coisas teológicas, porque se lê muita teologia e se conhece pouco a Deus. Então, quando se, por alguma razão, Nosso Senhor, em sua infinita bondade, concede a graça de mostrar a verdade que está na teologia vivida, a profissão de fé em Deus Nosso Senhor e a prática dos mandamentos. Então, muitas almas sedentas de conhecer a piedade se dedicam a ler os livros de espiritualidade. São João da Cruz escreveu muita coisa sobre o tema. E sempre nós temos o poder, a beleza de deturpar as coisas de Deus. Então, as pessoas que gostam de ler esses livros, que é um tesouro da piedade, da doutrina católica, na ascética e na mística, começam a acreditar que são místicos. O que os carismáticos fazem com uma maneira forçada lá fora do modernismo, com os carismas, muitos católicos retos, de certo modo, querem fazer com a vida espiritual. Nesse pseudo-misticismo e de uma vida ascética muito desequilibrada. Então, o padre vai explicar o que nós devemos ter, que é o essencial da nossa vida católica, e se nós não temos isso, realmente Deus não vai fazer nada conosco. Porque nós somos sujeitos inaptos para que Deus faça alguma coisa, porque é o mínimo que Ele exige da gente. Primeira coisa que é indispensável para que um católico comece um dia como um cristão é fazer oração da manhã. Existem milhões de devocionários com textos espetaculares, e Nosso Senhor e a Santa Igreja, que inspirou os santos em sua devoção pessoal, que compôs essas orações, as almas piedosas, então nós podemos escolher a que mais nos apraz. Pode ser curta, pode ser longa, não importa, mas um católico, ao levantar-se depois do seu descanso, deve ajoelhar e fazer a oração da manhã. Alguns fazem comum, como os senhores, não? Perfeito. Mas o nosso Deus deve ser adorado e nós devemos já começar por ordem, porque nosso Deus é de ordem, não? É próprio de Deus ordenar as coisas. Por isso, um católico ordenado, ele deve arrumar sua cama. Parece uma coisa estúpida, uma ridiculez, mas sabe que Nosso Senhor, quando Ele ressuscitou, Ele teve um trabalho, entre aspas, de dobrar os lenços que Ele usou, o sudário. Nosso Senhor não ressuscitou e jogou o seu sudário no chão e saiu glorioso. Não, Nosso Senhor dobrou os sudários. Então, nosso sono, que para muitos é uma morte, e levantar parece ser uma ressurreição, em muitos casos é uma ressurreição, deve ser colocada essa ordem de Deus já nessas primeiras coisas. Parece uma bobagem, mas não, porque tem algo muito importante, porque a desordem é do demônio. O demônio é o espírito de desordem. E se nós somos adoradores do Deus da ordem, nós já começamos ordenando nossa alma, adorando a Deus, e o exterior arrumando o nosso quarto, nossa cama. Não se pede para fazer uma faxina intensa ao levantar, mas dobrar as coisas. Esta ordem é importante. Depois da nossa oração da manhã, que deve ser composta de um ato de adoração a Deus, a Santíssima Trindade, um muito importante ato de fé, esperança e caridade, ângelos, que se supõe que nos levantamos cedo. E mesmo nos dias de descanso, deve ser dado a Deus Nosso Senhor esta manhã, que é manhã no sentido literal, sempre, porque a Deus se oferece as primícias. Então nunca nós vamos fazer a oração da manhã depois do meio-dia, porque já é tarde. Então Nosso Senhor, a Santa Igreja e a piedade só Ele estabeleceu fazer a oração da manhã, esse é o primeiro ato de um cristão pela manhã, então nós devemos nos levantar cedo. E o cedo, segundo
à necessidade de cada um e os deveres de Estado. Depois da oração da manhã, cumprir os deveres, escola, trabalho, etc. Mas só que não pode haver uma desassociação entre minha oração da manhã e o meu trabalho de manhã. Porque se nós rezamos, é para apontar toda a nossa manhã a Deus. E assim sendo, apontando a Deus, estudando a presença de Deus, trabalhando a presença de Deus, no fim da manhã, nós fazemos um exame de consciência, justo para render a Deus contas de como foi a nossa manhã. E não é necessário muito tempo para isso, porque basta olhar os deveres, mesmo que sejam inúmeros, mas como eu trabalhar na presença de Deus. Bem, bendito seja Deus, e proponho fazer melhor na próxima. E se mal, Senhor, tenha piedade de mim, dá-me graça de cumprir com muita aplicação meu dever de Estado, e é um exame de consciência que durou pouco tempo, mas eficazíssimo. Depois vem já o fim da manhã, meio-dia, princípio da tarde, almoço. Rezar sempre antes de comer. Nós católicos temos é muito próprio do católico ter vergonha. Nós estamos na escola, ou estamos no trabalho e sempre trabalhando e estudando entre pagãos. Católicos frívolos, católicos não praticantes são piores do que os pagãos. Então estamos entre eles, ou somos um deles e não rezamos. Na vida de São Domingos de Sávio, menino, conta que uma vez foi um senhor visitar sua casa e ele estava à mesa, muito comportado, era muito modesto, muito recatado, e fez sua oração antes de comer, se sentou, mas o visitante não rezou, se sentou à mesa e começou a comer. Então São Domingos de Sávio discretamente saiu da mesa com muita discrição e foi comer em outro lugar. Depois foi interrogado por que fez isso, e ele disse assim que ele não comia entre pagãos e animais. Os animais não rezam, obviamente, e quando um homem, um católico, não cumpre esse dever de piedade para com Deus, ele se faz pior do que um animal. Nós somos cristãos quando comemos, então devemos fazer uma oração antes de comer. Basta um sinal da cruz, nada mais que isso, e as fórmulas de segunda piedade breves, conforme a piedade de cada um. Mas nós, como nós vivemos de Deus, inclusive a nossa comida deve ser santificada pelo sinal da Santa Cruz, mais que suficiente. E depois de nos alimentar, agradecer ao bom Deus com o mesmo sinal da Santa Cruz, mais que suficiente. Depois disso, segue os deveres, quando é possível descansar, a sesta, conforme a necessidade de cada um, mas na tarde, princípio de noite, nós devemos ler alguma coisa. Certo que às vezes se ouve conferências, se ouve sermões, o que muitos áudios por aí, livros e coisas pelo estilo, perfeito, mas nós necessitamos pegar um livro de verdade, de papel, ler, reflexionar, alimentar nossa alma, nunca nos apartar da realidade. Essa vida muito virtual deixa também as nossas devoções e a nossa união com Deus muito virtual, ou seja, com falta de realidade. Então, ler, não importa o tempo. Os santos aconselham normalmente 15 minutos, é a chamada leitura espiritual. Pode ser um livro da doutrina católica, ou a vida de um santo, conforme a necessidade da alma, mas isso é necessário. Ler bons livros. Depois, o Santo Terço. Se é possível, o ideal é rezá-lo em família e rezá-lo bem. Por isso, os senhores e os que têm em casa seus altares de devoção, se ajoelharam, acender uma vela, se possível benta, para afastar o espírito do demônio, das trevas que vem tentar no momento da oração, rezar o terço de joelhos, se possível, e também fazer com que o nosso corpo reze. Hoje em dia, não sei, nós temos muitos problemas de saúde modernos, mas um deles muito interessante é que as pessoas não sabem se ajoelhar mais. É certo que no modernismo, na missa moderna, se exige muito pouco de ajoelhar. A maior parte da missa é sentado e de joelho, em pé, perdão. Na missa tridentina, por este ato de adoração a Deus Nosso Senhor, estamos a maior parte de joelhos. Mas nossos joelhos modernistas, como que doem como nunca durante a Santa Missa. E também durante o nosso terço, porque já nos acostumamos nosso corpo a rezar sentado, rezar em qualquer outra postura. Um momento muito importante, pelo menos começar de joelhos, porque essa atitude exterior, ela também faz com que nossa alma esteja na presença de Deus.
Muitas vezes nós sofremos muitas distrações na oração, é justo porque essas partes, estes elementos que ajudam no interior, que são os elementos exteriores, estão ausentes. Se uma pessoa se ajoelha, ela se põe na presença de Deus, o seu interior também vai até Deus. Por isso nós devemos rezar com o nosso corpo e com a nossa alma. É certo que a oração é a elevação da alma até Deus, mas o nosso corpo, quando essa alma está elevada, ele tem essa compostura de quem está na presença de Deus. Isso é muito bonito ver na Santa Missa. É certo que é um ato litúrgico e, como tal, a Igreja legislou as minúcias. Até os olhares dos sacerdotes estão legislados. Como abrir as mãos, os braços, e todos os movimentos estão legislados. Por quê? Porque está na presença de Deus. Então toda essa majestade e essa seriedade, recato. Por isso o padre, quando está na Santa Missa, não olha para os fiéis para não se distrair, porque se o olhar está em Deus, então só quando ele prega que olha para os senhores, todas essas coisas a Igreja colocou por quê? Para dar uma disposição interna no ministro. E os senhores, como assistentes, também devem fazer o mesmo. Então, nas nossas devoções, imitar estas práticas da Igreja, ou seja, o nosso corpo também deve estar uma compostura na presença de Deus. Rezar o terço. O terço é uma devoção muito difundida, porém muito maltratada por nós. Nós levamos o terço como obrigação, porque o padre todos rezam, então nós temos que rezar o terço. E nós só temos um fim, terminá-lo quanto antes. E esta prece exacerbada que se faz nas orações vocais, implicitamente causa em nós um certo desprezo, porque nós não falamos com ninguém 200 por hora. E por que com Deus deve ser tratado tantas pressas? É certo que não fazemos por desprezo a Deus, porque cremos em Deus, adoramos a Deus e o tememos, mas às vezes nós tratamos as coisas de Deus com tanta velocidade que implicitamente vai nos afastando dele. Esta é, ou pode ser, uma das explicações que os fiéis pouco a pouco vão se distanciando da oração vocal e a mental está completamente ausente, porque vão tratando as coisas de Deus com tanta velocidade, pressa e descuido que implicitamente vamos acabar desprezando e nos afastando. Então, rezar não está estabelecido velocidade. Demasiado lento é algo pesado, morboso e muito rápido, é uma coisa que falta com a majestade de Deus. Então cada um tem a sua dicção, sua velocidade, respeitar. Quando falamos com uma pessoa, usamos a velocidade para nos fazer entender. Deus não precisa disso, porque Deus entende e prescruta os nossos corações, mas tratar Deus como Ele é, a suma bondade, a divina majestade, então com decoro, com muita devoção. Depois do nosso terço, janta e outras coisas por fazer da nossa vida, mas sempre na presença de Deus. Por isso é muito importante, para uns pode ser um meio, para outros basta olhar como imagem sagrada, o crucifixo ou medalhas que levamos sobre os nossos peitos, beijá-los ou tocá-los para usar como meio de nos unir a Deus, aos seus santos. E vem o dia, já se declina, oração da noite antes de dormir. Muito importante, e é mais importante o exame de consciência à noite do que eu mencionei há pouco, do meio-dia, de pedir a Deus perdão dos nossos pecados. A Sagrada Escritura insiste muito nesse espírito de contrição, de arrependimento, e deve ser o momento mais oportuno, é o mais oportuno à noite, antes de dormir, como se fosse realmente levantar-nos diante do tribunal de Deus. Então, principalmente com a escassez de confissões, poucos sacramentos, devemos nos esmerar muito no exame de consciência da noite, se houver a infelicidade, a desgraça de cair no pecado grave e mortal, pedir a Deus perdão, propor, se confessar quando possível. Os que puderem rezar o Salmo 50, que causa na alma grande e profundo arrependimento dos pecados, o Salmo do Rei Davi, o Miserere, ou um ato de contrição, pode ser o confício da missa, as 3 Ave Marias pedindo a Maria Santíssima, Nossa Senhora, a graça de não cometer jamais nenhum pecado, e dormir. É muito importante que a oração da noite preceda o deitar. Se nós rezamos a oração da noite e depois vamos fazer outra coisa, a nossa alma vai ter algum pecado por aí que não foi detectado no exame de consciência, porque ele foi prévio às outras ações. Então é muito importante rezar a oração da noite e deitar. Outra
costume, outra boa prática, o demônio que pode nos tentar durante o sono, então nos armar com água benta, aspergir o leito, o quarto, se possível a casa com água benta para afastar o espírito do demônio. E assim também a água benta como sacramental tem o poder de perdoar os pecados veniais, fazer com ela o sinal da Santa Cruz e descansar em Deus nosso Senhor. Se nós temos um dia assim, uma jornada com essas pequenas práticas misturadas com os nossos deveres de Estado, a nossa vida não será estressada como a vida do homem moderno. Porque o segredo de nossa vida católica está em tirar a nossa força, que vem do alto, vem de Deus, e em Deus nosso Senhor nós temos o nosso descanso. Não vão cair tão rápido os cabelos de nossas cabeças, ou ficar branco de maneira acelerada, nossas rugas não aparecerão tão rápido por esta exacerbada tensão do dia a dia, porque assim se descansa em Deus e no descanso em Deus a alma tem força. E aqui está o princípio desta vida espiritual, de viver de Deus. E quando a alma tem essa propensão, esta inclinação em Deus, por amor a Deus, e ela está com a vontade sempre inclinada a Deus, se chama devoção, que é justo o que nos ensina São João da Cruz. E essas práticas causarão na alma essa inclinação de estar sempre pendendo a Deus Nosso Senhor, e aí vai causar a chamada devoção, ter uma vontade inclinada, pronta para sempre servir a Deus Nosso Senhor. Às vezes nós pensamos que devoto é a pessoa cheia de medalhas, cheia de escapulários, com um monte de imagens em casa, que acende um montão de velas. É uma pessoa muito piedosa, mas uma piedade externa. Mas a alma que está inclinada a servir a Deus, sempre com prontidão e generosidade, sua vontade inclinada a isso, esta que é a alma devota. E o pouco que ela faz, todas essas pequenas práticas que diante de Deus são poucas coisas, elas têm muito valor. Porque ela é feita para agradar a Deus Nosso Senhor e sempre querendo fazer mais e melhor para agradar a Deus Nosso Senhor. E esse é o grande segredo da santidade e da generosidade dos santos. Então peçamos a São João da Cruz que nos conceda essa graça. Este santo, na oração da coleta, dizia de grande abnegação e amor à Santa Cruz. Por isso, da cruz não é por acaso. Sofreu muitas perseguições e Nosso Senhor também espremeu a alma de São João da Cruz com muitas tribulações, mas em tudo isso se fez cada vez mais santo e nos ensina, de fato, que em tudo, em todas essas práticas, pequenas ou grandes, e em qualquer coisa que Deus nos chamar, sempre depararemos com a cruz de Cristo para salvar nossas almas, porque o católico é filho da Santa Cruz. Então peçamos a Ele essa graça de carregar esse doce e leve jugo de Nosso Senhor.